Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui no Telês Podcast, mais um episódio aí para abençoar a sua vida, edificar a sua vida, né? Esse nosso processo de formação de masculinidade. Mais uma vez eu gostaria de te pedir encarecidamente, se você puder nos ajudar, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando esse vídeo, curtindo, comentando, tudo isso nos ajuda muito aqui na plataforma. Que bom que você está aí com a gente. Hoje nós temos um convidado aqui especial, um querido irmão, pastor Elcio Pereira. Pastor Elcio Pereira, ele é líder do Máximos, que é o Ministério de Homens da Lagoinha da Barra, e eu vou deixar, ele encarecidamente veio aqui para estar com a gente, eu vou deixar ele se apresentar. Pastor Elcio, um prazer mesmo, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite de pronto, sua disponibilidade, obrigado mesmo. Pastor Jean, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando de Jesus, falando dessa caminhada nossa que é ser servo, ser imagem e semelhança. Ministério de Homens da Lagoinha Barra começou aqui na Barra tem 4 anos, na verdade 2 anos, perdão, são 4 turmas, né? E o ministério é edificado em cima a gente chama de Máximos, o ministério. Lá tem o Ministério de Mulheres que é Pink e o Ministério de Homens é Inclusive minha Máximos. esposa teve lá na Lagoinha de Cabo Frio, foi a Mariana agora, semana passada, se eu não me engano, Isso, minha esposa teve lá na Conferência Pink. E aí, aqui na Barra, na verdade, a gente está vivendo um novo momento, né? O Ministério de Mulheres, o Pink, até mesmo pegando uma carona no Máximos, né? Até para o jugo não ficar desigual. Você tem o curso de homens, que está indo muito bem, está na 4ª versão aqui na Barra. E realmente, assim, tem sido, para mim, uma honra mesmo caminhar com esses homens, viver, porque a gente que recebe a missão de falar de Deus, de edificar vidas, de ser usado para transformar vidas, acaba que a gente também é transformado, né? A primeira transformação acontece na gente. Então a gente não pode ter aquela distância entre o que vive e o que na verdade fala. Então, na verdade, as ovelhas até veem isso, né? Então tem sido para mim muito edificante, uma oportunidade muito, realmente o presente de Deus assim na minha vida viver isso. E na Barra tem sido, eu sou ovelha aqui da Barra, eu sou convertido aqui na Barra. Então, a Barra está indo para o 7º ano. Eu, na verdade, me converti, eu era católico. E aí, Você se converte na Lagoinha mesmo na da Lagoinha, Barra? Que legal, cara. a minha única experiência como cristão mesmo, como evangélico, foi na Lagoinha Barra. E na Lagoinha Niterói, na verdade. Né? Fiquei 1 ano e meio, que a gente chama de banco, olhando todas essas coisas, assimilando, Deus me falando comigo, até que a Lagoinha iniciou aqui na Barra e eu, como um dos primeiros membros, já estava aqui, cruzava a ponte. Então, orei, e a Lagoinha fica ali no Recreio. Na verdade, chama Lagoinha Barra, mas fica no Recreio. Fica no Recreio. Se eu oro mais, eu brinco até que se eu oro mais um pouquinho, ela é mais perto de casa, que eu moro no final do Recreio. Então, mas uma benção. Tem sido assim. Eu já tinha recebido essa palavra de um irmão, que você participar de uma implantação, de um crescimento da igreja, quando você caminha junto, realmente assim, é uma coisa que você tem como a extensão da sua casa mesmo. Né? Cada tijolinho colocado ali, você tem sua participação, então você vive aquilo ali. Então, estou debaixo da visão da Lagoinha, pastor Felipe Valadão. Hoje é o Renan Belas, pastor Renan Belas e a pastora Aninha, são os pastores de campos. E o Máximos tem um ministério que a gente sempre, as implementações começam em Niterói, que é a nossa matriz. Pastor Jorge Leandro é minha referência, tem sido um grande irmão de caminhada, porque a gente sabe que o ministério de homens, muitas vezes é conhecido como aquele ministério que é o hospital, né? O homem está com problema, manda para lá. Mas para a graça e pelo favor de Deus, a gente tem colocado na igreja, a igreja tem entendido que é o ministério de formação também. Então eu que sou um amante do assunto de conexões geracionais, então eu gosto muito de que muitos jovens têm sido já edificados, começam edificados. Né? Isso é importante, eu tenho falado isso aqui, né? O irmão já deve ter ouvido falar sobre o Paul Washer, né? E o Paul Washer, ele teve numa igreja aqui no Rio, né? A gente participou de uma conferência com ele em São Paulo, depois ele veio numa igreja de um pastor amigo aqui no Rio, a Igreja Batista Betel de Mesquita, o pastor Judiclei Santos. E lá a gente teve uma reunião com ele e ele falou o seguinte, que, na verdade, o ministério de jovens, os homens, né, deveria andar mais próximo do ministério de homens. Para que porque muitos jovens na igreja não têm referência, né? Eu fui e a gente vai falar sobre a questão da paternidade. Eu fui que meu pai era alcoólatra,
Eu acho que o pessoal já está saturado de ouvir isso, porque todo episódio eu falo Aham, disso, aham, porque a aham. gente sempre trata da questão paternidade. E meu pai saiu de casa muito cedo, né? Eu tinha 4 anos, meu irmão 5 e meu pai sai de casa. Então, assim, a minha referência de homens eu vou ter na igreja. É. Na igreja. Né? Com o líder de jovens que a gente teve, que não era um jovem, era um homem maduro, já casado, com filhos. Os filhos faziam parte do Ministério de Jovem. E, assim, ele impactou minha vida demais, que foi o Edinho, né? Com a postura de homem que ele... Né? Nem tanto com a questão da igreja, mas a postura dele com a esposa, com os Aham, filhos, um homem íntegro. E o meu sogro, que foi o meu primeiro pastor e é o meu pai na fé até hoje, aham. que supriu esse lugar da paternidade. Então, o Poscher fala disso, dos jovens caminhando com os homens para que eles tenham essa referência. Porque às vezes até a gente tem o pai dentro de casa, mas não é uma referência de Cristo para nós, É. né? Então isso é importante. Ah, você falou um ponto. Então nós temos caminhos bem parecidos, né? A gente às vezes fala com autoridade de alguns assuntos que a gente viveu. Aham. E aí depois a gente vai entendendo os planos de Deus que ele coloca a gente nesse caminho, nessa jornada, justamente para a gente poder edificar, testemunhar. Paulo já dizia isso, né? Que os testemunhos edificam uma igreja. E eu também sou fruto de uma família disfuncional, mas a família disfuncional de um pai vivo, mas que na verdade não era presente, né? E então era um pai que falava muito pouco. E aí eu, inclusive, absorvi muito dessa introspecção, né? Mas eu olhava, na verdade, sempre... Mas não tive, por exemplo, como você falou, uma referência como Ministério de Jovens na minha vida para me pautar. Então, eu fazia minhas escolhas entre o certo e o errado, obviamente, e já tinha a mão de Deus, porque eu poderia ter tomado muitas decisões erradas. E hoje eu tomava porque eu sabia o que era o certo e o errado, olhando inclusive os exemplos ruins. Eu falei, pô, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim. Mas eu no início eu achava que era eu, né? E você trazia muito para o homem, né? Eu. E isso é ruim, porque gera um egocentrismo. E você desenvolve muita coisa, você reage muita coisa que na verdade você está pensando até que você é forte, que você a sociedade até fala, poxa, nossa, que garoto forte, desde jovem já fazendo isso. Na verdade é tudo reação, né? Aí depois quando a gente conhece o amor de Jesus, a gente vai entendendo o que aconteceu, a gente vê que a gente já foi gerado no ventre da mãe, a gente já sabia todo o caminho, aí depois fica mais fácil. Mas como você falou, eu faço hoje exatamente o caminho que eu não fiz. Sabe, eu vejo o quanto é importante você ter uma referência, seja ela qual for, seja de um pastor, seja de um líder. É, é bom também fixar como você ter sempre Deus e que pessoas que sejam homens de Deus, né? Porque senão a gente vira na idolatria de às vezes um homem. E é fácil às vezes, quando você não tem ninguém, né? Você pode cegar em qualquer coisa. Mas eu acho que depois você vê, quando você conhece o amor de Deus, o caráter, né, de Jesus, a gente vê o seguinte, pô, Jean é a imagem e semelhança dele, ele é um cara que é referência para minha vida, e usar isso, porque todos nós podemos cair, podemos ter nossas fraquezas, né, Sim. e no Ministério de Homens, por exemplo, lá eu brinco muito, né, o homem normalmente usa a mulher do coque para orar. Pô, não, homem ora, pô. Homem tem que descer, tem que baixar o joelho, homem tem que pedir pinico, homem tem que orar mesmo. Davi fazia isso com muita... A maioria dos salmos, você vê o coração aberto de Davi, era ele pedindo, clamando a Deus não sabia como fazer, não sabia como corrigir, não queria sair da presença. Independência, né? A dependência, o temor mesmo. Eu vi um programa que você participou, que é com 3 meninas. Ah, sim. Legal. E uma delas falando sobre a questão também da ausência paterna, que ela não teve pai, que a mãe supriu essa carência e tal. Isso. E uma vez a gente tem um curso de homens também, né, resgatando a verdadeira masculinidade. Eu estava dando esse curso numa igreja e um rapaz falou isso, exaltando a mãe, de como a mãe dele foi mãe, porque ela foi pai e mãe, né, e tal. E eu estava compartilhando com ele o quanto isso é muito bom, né? As mulheres, a gente tem um índice muito grande de crianças que não têm o registro, né, do pai. Aham. A gente tem um projeto social na Cidade de Deus só com meninos, que é um projeto de formação de masculinidade. A nossa ideia é ser essa referência. A gente entendeu que em uma comunidade carente, a referência acaba sendo o marginal, e os meninos querem ser, porque aquela figura do homem forte que eles Aham, têm. aham. Então a gente quer
transformar isso. E aí eu estava compartilhando com eles que, na verdade, homem precisa de homem, né? Ainda que a mãe seja uma excelente mãe e ela pode cumprir esse papel, na verdade, a mãe não está sendo 200%, 100% de mãe e 100% de pai. Na verdade, ela está sendo 50% de mãe, porque ela tem que deixar... Até essa menina, eu não vou lembrar o nome dela, mas até essa menina falou lá, né, que às vezes a mãe foi muito ausente porque a mãe tinha que sair para trabalhar, para prover e tal. Então, a mãe acaba dividindo, né, o papel dela de mãe com outro papel de pai. Mas que, na verdade, a gente precisa de uma referência masculina para nossa formação de masculinidade. Não tenha dúvida. Esse podcast eu lembro, sim, foi um episódio porque o marido dela, ele fez o curso conosco. E ele passou por uma transformação Ela muito até grande. agradeceu lá. Eu posso falar porque foi ao ar e ela colocou, porque realmente ele passava, para você ver como é que ele vivia uma pressão muito grande, porque o exemplo dela de homem era o da mãe. Então, assim, ela cobrava dele um posicionamento, e isso acontece muito no dia a dia, né? O homem ele já vem com uma pressão, entra com uma pressão no casamento de preencher aquele espaço que foi deixado. E aí, foi durante essa semana, eu estava no gabinete pastoral, e antes do gabinete pastoral eu me preparei, e eu estava vendo a história que a gente já conhece de Davi e Saul, né? Como aquela armadura que Saul queria emprestar para Davi, era uma armadura que já conhecia muitas batalhas, ele teve vitórias. E Davi, realmente assim, usado por Deus, não usou. Olha como é que a gente, na nossa vida, né, com essa questão de sucessão, de conexões geracionais, você pode vestir a armadura que não é para você vestir. Então, no caso dela, hoje ela entende que ela levou para o casamento, ela estava levando para o casamento uma referência que ela não teve e que era da mãe, e ela queria que o marido tivesse. Se ela não se dispusesse, né, ou se abrisse mão de usar essa armadura, ela levaria uma referência, ia cobrar dele uma referência que ele nunca preencheria. E não é a referência correta. Então eu acho assim, essa passagem ela é muito importante porque às vezes assim, o mundo traz pra gente uma referência, e hoje está cheio, né? Referências sem referências, aí é usado como verdade, você veste essa armadura, você vai com ela, e não é à toa que a Bíblia, quando diz que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o quanto as gerações elas podem absorver de você estar reagindo com a armadura que não era sua, da geração anterior. Tu pode ver lá em que 2 Samuel, ele vai falar a mesma coisa. Você vê que Davi, depois ele enfrenta a mesma tribo de gigantes que um dia... Então, ele teve que um dia revisitar tudo aquilo ali. Olha que eu falo isso com bastante temor no coração. Eu não gosto de colocar um estigma, sabe, de maldição hereditárias, mas pelo peso. Mas a gente que é alcançado, né, a gente sabe que lá em Gênesis a gente vive hoje de uma maldição de geração de Adão. E a gente está tentando resgatar isso. Então eu acho que na medida certa a gente tem que entender o seguinte, que tem armadura para todo momento. Eu acho que Deus ele vai dar sempre, como as misericórdias se renovam a cada manhã, ele vai dando para a gente missões diferentes à medida que a gente vai. Mas a gente reenfrentar coisas que a gente vai ter que, às vezes, enfrentar o mesmo gigante que um dia a gente derrubou, vai ter que enfrentar com outras armas, com outras pessoas. Né? Porque você vê, em 2 Samuel, Davi ele enfrenta os mesmos gigantes que ele um dia enfrentou, só que com a ajuda do seu exército. Então, assim, vestir a armadura certa ou não vestir a armadura no momento adequado, acho que é muito importante. Isso só tendo uma referência de Deus, né? Porque senão você vai reagir, como eu falei. Irmão, eu vou te falar, eu por muito tempo guardei isso comigo. Então, a gente que fala de família disfuncional, disfunção familiar, a gente joga muito na conta dos nossos pais. Mas, na verdade, você também você também é um pilar importante que se você não decidir mudar, você vai carregar ela, vai carregar ódio, vai carregar ira, vai carregar vingança, e você não vai corrigir o que tem que corrigir. Então, eu hoje, no início, inclusive o curso, vou te falar, Jean, com muita humildade em dizer, quando eu estava ministrando aos homens, eu estava sendo ministrado, porque eu tive que voltar
entrar em alguns quartos escuros da minha vida, que eles estavam lá, e eu, na verdade, por opção mesmo, eu não queria visitar eles, não. E aí acontece, como você falava de estimulava os homens a visitar esses momentos, essas situações que elas são traumáticas, você visita um eu que você é o algoz mesmo. Você vai ter que matar esse cara. Que é você, que é o personagem ruim da história. E eu vou te falar que a primeira versão e segunda versão mexeu do curso, nós estamos na quarta, mexeu muito comigo. Como você deu o seu exemplo, você fala da tua história, mas como se você estivesse olhando um cadáver, né? Mas quando você ainda olha uma coisa que é viva, ela ressuscita. Aí ela vem te dar, vem te amedrontar, assombrar. Acho que o termo certo é ele. Então eu vou te falar que, mais uma vez, pra gente deixar gravado mesmo, que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente tem acesso a conhecimento, mais a gente tem que ser dependente. Porque Deus vai colocando sempre missão, que na verdade são difíceis, porque se você não tiver acompanhado, você não consegue lidar com elas, não. E é fantástico essa analogia com Davi, né? Porque quando Saul dá a armadura para Davi, é uma armadura pesada demais para ele, né? Se torna um peso para ele. E ele ter que se desvencilhar disso para usar Deus como armadura, né? Não, eu vou em nome do Deus vivo a quem os filisteus têm afrontado. E assim, eu não sei qual é a menina que falou isso lá também, mas eu lembro que teve alguma questão assim. Eu e minha esposa, nós cuidamos de 2 casais, inclusive eu fiz o casamento deles, que são histórias que vocês conversaram lá um pouco sobre isso. Uma menina, o pai dela era muito mulherengo, traía muito a mãe, ela era filha única, e ela com 10 anos, a mãe dela fazia dela conselheira. E a mãe dela levava essa menina para sabe, encontrar o pai num motel com outra mulher e tal, e tá vendo, o homem não presta e tal, não sei o quê. Hoje ela é casada com um menino de Deus, mas de Deus. Nisto louvou, um homem de Deus. Eles são de Rio das Ostras. E, cara, ele passa uma luta no casamento, porque ela é extremamente... Já é uma questão de terapia, eles fazem terapia e tudo. E ele investe, eles vão para encontro de casais, ele investe na relação, ele ama a esposa, eles têm uma filhinha, mas ela é uma pessoa agressiva. Quando ele é guarda municipal lá em Rio das Ostras, quando ele não está de serviço, ela é professora numa creche, ela falta o serviço para estar lá com ele, para em cima, para aquela coisa. E é aquela coisa que você está falando da gente ter né, da gente trazer essa bagagem para nossa relação, porque ele mesmo nunca deu motivo para ela ser assim, mas é uma questão que ela traz lá de trás. Só para completar, e a gente tem um outro casal que é o inverso. Olha como que tanto a referência negativa quanto a referência positiva que a gente acaba trazendo para uma relação pode, né, tornar essa relação disfuncional. Um outro casal, que esse eu fiz o casamento, hoje eles estão lá no Canadá, irmãos de Deus também, a menina uma psicóloga fantástica, sabe? Ela inclusive trabalhava aqui no Recreio. E vira e mexe eu tinha que ir lá para conversar com eles, porque ela foi filha adotiva, né? E o pai dela era um coronel, alguma coisa grande na Marinha. E ele era um cara fantástico, extraordinário, faleceu. Tanto que uma amiga dela tem uma padaria, um restaurantezinho na França, e na parede ela desenhou o rosto do pai. Do pai dessa menina, porque o pai dela pagou a faculdade de gastronomia da amiga. E hoje a amiga está na França. Então, olha assim, era um cara muito generoso, muito amoroso, ela exalta o pai. Só que ela bota o peso sobre o marido. Hoje ela não tem mais o pai faleceu, ela bota o peso sobre o marido dele ser o pai que ela perdeu. Então, que coisa, né? E os 2 casais passam crises terríveis. Uma porque o pai era uma referência muito ruim, né? E ela bota sobre o marido o que ele não é. E do outro lado a mesma coisa, né? O pai era muito bom e ela bota sobre o marido o que ele não é. Ele não é o pai dela, né? Sobre o que você falou, pastor,
O que que eu vejo? Hoje a gente tenta tratar, através da espiritualidade, muitas coisas da alma, né? Uhum. Então, para nós, pastores, tem sido um desafio muito grande. Você, imagina, as pessoas vão para a igreja, melhor, aqui fora, todo mundo é estimulado a sai do armário, sai do armário, sai do armário. Aí você chega na igreja e fala para ele assim, olha, segue o caminho reto de Jesus. Praticamente assim, entra no armário, né? Então assim, é um contraponto, mas na verdade Jesus já falava isso, que nós seríamos contraponto na referência. Só que não é fácil, porque as pessoas querem trazer para a igreja e a nossa igreja, glória a Deus, porque ela não desestimula ou não deixa de incentivar o tratamento terapêutico em situações da alma, porque são necessárias mesmo. Sim, sim. Eu acho que uma coisa é uma coisa. Agora, o Espírito realmente vai te tornar forte para que você consiga enfrentar essas coisas que você tem que tratar. Você citou um ponto que é muito, muito, muito legal. E também eu sou muito agradecido a Deus por isso. Eu, na verdade, casei com a minha mulher. A minha mulher, quando no meu primeiro encontro com ela, quando eu olhei, eu falei assim: é você que eu quero casar. Sabe aquele tiro certeiro que eu dei assim, a queima-roupa e falei assim. Mas o que me chamou a atenção no primeiro encontro com a minha mulher, o amor que ela tinha pelo pai. Olha que são as coisas. Ela falava com tanta admiração do pai dela, e eu já te contei um pouquinho da minha história, você já pode ver o quanto eu era carente de uma referência. Eu falei assim, nossa, se essa mulher fizer a minha filha, eu já falei pra ela, profetizei na vida dela, eu falei assim, ó, você vai casar comigo, mas você tem que aceitar a gente ter uma filha e chamar ela de Duda, né? E acabou que ela E você topou. tem uma filha, né? Tem uma filha e o nome é Duda. Que legal. E aí, mas eu olhava a admiração que ela tinha pelo pai. Eu falei assim, pô, se a minha filha tiver metade do amor que essa menina tem Que pelo pai dela, legal. eu falei assim, eu acho que eu já sabe, deixei um legado. Então, assim, só que depois, no casamento, eu fui entendendo isso. Realmente estava um peso muito grande, porque a matriz de avaliação da minha esposa era do pai dela. Então, assim, quando as virtudes equivaliam, beleza. Mas e quando não equivaliam? Porque eu também não sou completamente igual, eu não sou clone dele, né? Não sou um robô. Então, assim, foi muito bom eu ter que desconstruir e ela ter que me aceitar, né? Então, algumas coisas das minhas características mesmo. E eu também tinha as minhas referências ruins, né? Então, assim, a comunicação no nosso casamento foi muito importante para isso. E eu falo isso no nosso ministério, pastor, para um sacerdote exercer ou deixar que o governo de Deus esteja na sua casa, tem que ter a ajuda da esposa, dos filhos. Uma família disfuncional não é por causa do pai, às vezes, não é por causa da mãe, é todo mundo, né? Então, por isso que eu acho que nessas conexões geracionais, no meu pedido de perdão, eu liberei perdão pro meu pai, sim, mas eu vou te falar que eu pedi muito perdão porque eu poderia ter ajudado ele. Hoje, com o entendimento que você temos, nós ajudaríamos os nossos pais. E eles queriam ser salvos, né? Talvez não tivesse essa oportunidade. Então, assim, eu peço muito perdão porque eu não me deixei ser usado para salvar ele também. Então, eu acho que Deus ele é perfeito em tudo. A gente é que complica, irmão. A gente complica. E aí, falar disso aqui é tão bom porque a gente não se mostra donos de nenhum conhecimento. A gente mostra, assim, buscando nele essa perfeição. Sim. Porque tem coisa que é só no espírito mesmo. A gente teve uma experiência tem uns 3 anos. Sempre foi minha mãe. Minha mãe criou 4 filhos homens sozinha, né? Nossa. Eu e meu irmão mais velho, 1 ano mais velho, do primeiro casamento da minha mãe, que meu pai foi embora, e a mesma coisa aconteceu no segundo casamento com meus 2 irmãos mais novos. E há 3 anos atrás a gente descobriu uma irmã. Né? Entrou uma mulher nesse negócio que a gente nem. Meus filhos não tinham tias, porque minha esposa também só tem irmãos. E essa nossa irmã mais velha, né? Foi uma aventura do meu pai, que depois conheceu minha mãe e tal. Mas meu pai foi lá, registrou, mas não assumiu. E ela passou a vida toda procurando meu pai, querendo encontrar meu pai. E aí, quando a gente se reencontrou, ela teve a triste notícia que meu pai já tinha falecido, né? Mas encontrou os irmãos. E aí, falar do meu pai para ela foi terapêutico, foi porque eu comecei a ver meu pai com outros olhos.
E aí eu tentando descrever para ela, e ela muito triste, sempre menina, né? Cresceu sem pai, e contando a história dela, muito triste mesmo. E ela falando, e eu queria ter a oportunidade que vocês tiveram de ter pai. Eu falei, a gente também não teve. É. Porque meu pai vai embora, mas meu pai fica ali no bairro, morando, alcoólatra, caído no Uhum, chão, a gente uhum. tendo que pegar meu pai no chão e tal. Então, assim, foi uma experiência muito ruim. E aí eu comecei a ver como ela era doce, sabe, Misericordiosa. carinhosa, sabe? E eu falando com ela o seguinte, cara, papai perdeu muita coisa. Uma pena, sabe, ele se entregar para o alcoolismo, uma pena ele ter vivido essa vida, porque hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho especial com Down, né, com 8 Uhum. anos, a Mariana com 5 anos, o Lucas com 8. Sabe, cara, que coisa boa ter filho, coisa boa ser pai, coisa É. boa chegar em casa, estar com meus filhos abraçados, eles me ligam toda hora, sabe? Não dorme se eu não chego. Então, assim, cara, como meu pai perdeu, e como. E aí a gente vai entender toda a história que está por trás daquela. Que quando criança a gente só consegue ver aquela ação ali, mas por trás tem uma história É. difícil, né? As meninas lá no programa que você participou até fala isso, né? Vítima da vítima, Vítima da né? vítima. É. Então tem uma história de um homem que saiu lá do Nordeste para vir para cá, lá da Bahia para vir para cá, para tentar uma vida, para melhorar a vida, e chegou aqui e encontrou uma outra realidade. Então, assim, é isso. Eu tenho um pastor amigo que ele diz o seguinte: tem coisas que a gente só vai entender 10 anos depois. É. Porque lá atrás faltava maturidade para a gente entender algumas Ah, coisas, não né? tenho dúvida, pastor. Isso que você falou são coisas que, realmente assim, Deus ele é perfeitinho, né? Perfeitinho não, mas ele é muito perfeito, porque ele não dá pra gente aquilo que a gente não pode absorver na hora certa. Eu fico pensando assim, né? Talvez um encontro com uma irmã que você teve, né? Que você não sabia, o quanto a busca por um pai para ela era importante e que talvez para os irmãos vocês viram, vocês não deram valor, né? Uhum. Sim, sim. Eu, sem ainda ser cristão, ou ter um entendimento, eu tinha um entendimento de Deus, se eu fizer, da Igreja Católica, não aqui estabelecendo nenhum tipo de debate teológico, mas eu tinha uma referência de um Deus assim, ó, se fizer tudo certo, você não vai ser Tá dentro. castigado, tá dentro, se fizer errado. Então, assim, a minha referência com Deus era essa. E na época eu procurei, na verdade, ajuda terapêutica, porque eu ia com meus relacionamentos e com meninas legais, sabe? Que referências, que eu poderia ser, hoje serem minhas esposas. E eu ia até o final e quando chegava no finalzinho eu pulava fora. E aí, quando eu fui procurar ajuda terapêutica, a linha que eu fui foi a da regressão, né? E aí eu tive que visitar coisas com os chamados quartos escuros, de coisas que na verdade estavam muito esquecidas, né? E que todas elas viravam gatilhos para que eu reagisse dessa forma, né? Até mesmo a busca pela perfeição de Jesus, às vezes você nunca se acha digno, né? Aí você está travando um fluir porque você não se acha digno para isso, né? Então, eu para construir uma família, eu estava reagindo a muita coisa para não ter acesso a isso. Eu falei, pô, não vou viver isso não. Só vi coisa ruim, só vivi coisa ruim. Por que eu vou ter isso? Então, eu achava que eu poderia me trazer a felicidade. Eu construí minha felicidade. E, na verdade, não ser em outra vida, em ser pai, né? Então, para mim, a regressão, eu não estou dizendo, não estou fazendo uma apologia a esse método, mas assim, para mim ela foi muito importante porque eu enfrentei alguns gigantes que eram necessários serem derrubados. E aí, acaba que depois a gente vê que na nossa vida espiritual, a gente busca isso, né? Não é que eu reconheça vidas passadas, nada disso, mas assim, são situações em que você guarda mesmo. Pastor Luiz Hermínio, outro dia eu estava vendo um podcast dele com o pessoal do Jesus Cop, e referência como ele é, ele assumiu publicamente, no podcast, eu estou te falando isso, ele assumiu no podcast. Ele já é homem de Deus, crescido na igreja, mas foi usuário de drogas. Mais que isso, ele foi, além de dependente químico, ele traficou. Mas ele, na verdade, mesmo no chamado de pastoral dele, ele ainda ficou 8 anos ainda como dependente químico. Então, assim, são situações que se você não abrir teu coração abertamente, como Davi fazia para Deus, pode estar escondido ali. Cara de crente, né? Jeito de crente, e você não é.
Então, assim, olha como é que o cara, como você como talvez eu esteja buscando, né? Ser muito bem resolvido quando você enterra o velho homem, né? Uhum. Enterrar o velho homem é assim, sepultar ele mesmo, você olhar para ele, falar dele com tranquilidade mesmo, falar com... E isso no nosso ministério, tem pessoas que... Ele está falando de abusos, né? Ou físicos, ou mesmo de palavras. No nosso chamado pastoral, quantos pastores caem? Uhum. No nosso curso, a gente tem um momento, uma ocasião, em que eu levo eles em alguns abrigos, em que eu mostro o final da linha de muitas pessoas, inclusive homens de Deus. Porque homens de Deus, às vezes, Que legal. olha como é que é doído. O peso do julgamento é muito maior. É da família, é da igreja. Então o mundo cai sobre o cara e o cara, na verdade, não tem um perdão. Isso, em alguns abrigos assim consegue entender, ou consegue. Tem a mão de Deus para pessoa. Eu acho que o pastor Luiz Hermínio, inclusive, trata isso, né? Ele tem um abrigo específico, né? Um encontro específico para pastores. Porque a gente às vezes acha que é um castigo, né? Que é uma maldição e que você não tem acesso a ela. Acho que todo mundo merece perdão. Sim. Né? A gente está aqui para mostrar o amor de Cristo para eles. Ontem nós participamos, eu preguei no encontro de homens ontem, de uma igreja muito legal, eles alugaram um sítiozinho e tal, foi uns homens muito legal. E eles fizeram um negócio lá interessantíssimo, né? Eles chamaram de infiltrados. Que o pastor, né, da igreja, inclusive estou com a blusa aqui do encontro lá ontem. Ah, que legal. E aí o pastor da igreja abriu para um momento de confissão, só homens, né, de arrependimento. E aí os infiltrados iam lá na frente para confessar. E é impressionante, cara, como o homem é, né? A gente só precisa de um que dê um passo. Aí, cara, e foi um momento extraordinário. A gente viu homens indo lá na frente. Eles trataram 3 áreas, né? Agressão, sexualidade e procrastinação. Então, assim, os homens indo lá na frente, pegando o microfone, falando, tal, ajoelhando, a gente orando. Que experiência extraordinária. E aí eu falei isso lá com eles, como é bom, né, quando a gente consegue vencer algumas barreiras na igreja, né, alguns tabus religiosos, e a gente tem esse ambiente para os homens abrir o coração. Porque às vezes a vida do homem é muito solitária. Porque a gente tem coisas que a gente enfrenta que a gente não quer falar, que a gente não quer. Essa é a minha situação com meu pai mesmo, muitos anos eu não falava, né? Porque não era postura de homem, entendeu? Falar que tinha algumas coisas que estavam doendo e tal. Então, assim, nossas fraquezas, nossas lutas, nossas quedas, a gente ter um ambiente onde a gente pode abrir o coração. A gente tem alguns núcleos de homens, né? São alguns grupos que a gente né, se encontra. Inclusive, a gente vai ter um encontro hoje lá em Cabo Frio. E a gente tem 3 pilares desses encontros, né? Um é que eu posso não concordar com o que você diz, mas luto até o fim pelo seu direito de dizer, que a gente traz um tema e abre para todo mundo falar, e depois a gente vem com a Bíblia para respaldar aquilo que a gente está falando. E o outro é que a gente, que o que fala em Vegas fica em Vegas, né? Que é para a gente criar um ambiente de confiança, para a gente ter esse momento de abrir o coração. E o outro é que a gente tenha um olhar de graça, porque o irmão pode não ser aquilo que ele deve ser, mas ele não é mais aquilo que um dia ele foi. E ele está num processo e aquele que começou a boa obra é fiel para completar a obra que começou. Então, nenhum de nós somos obras prontas, né? A gente está em construção. Algumas coisas que eu já venci, o outro irmão não venceu ainda, mas algumas coisas que ele já venceu, eu ainda estou no processo. E como é bom a gente ter um ambiente de ajudar um ao outro, né? De auxiliar um ao outro. Aquela passagem de Eclesiastes que diz que são dois, se um cair, o outro levanta, e a gente vai caminhando. Então, assim, ministério de homem eu acho algo extraordinário por causa disso, né? Olha, você falou um ponto que lá na nossa igreja a gente trata o que chama de ambiente seguro, né? A gente estimula que homens falem e o homem funciona muito bem isso, né? Quando ele olha um homem abrir o coração, testemunhar,
E já começa pelos pastores, pelos líderes, pelos professores, pelos mestres. No nosso ministério, se você não tem capacidade de se expor, na verdade, não faz sentido, porque você tem que se expor ao ponto de pedir perdão, dizer que não consegue. Porque eu sou de uma família, você também deve ser. Pô, homem é aquele que manda na casa, aquele que não, homem não chora. Então, assim, a gente recebe uma carga muito grande para uma formação de um modelo de homem que não deve ser. E aí a exposição Então, do ambiente seguro que eu te falei, que é um ambiente promovido, estimulado para você se abrir, olha como é que na nossa igreja, trazendo aqui para a gente, para edificar você ou todos nós aqui, o nosso público, é importante. Ambiente seguro é um ambiente para exposição, mas ele não pode ser considerado como um pacto de silêncio. Porque a gente conhece, né? Homem às vezes se reúne num churrasco para contar suas aventuras, contar não sei o que lá. Isso, na verdade, não é um ambiente de edificação. E o cara tá contando ali. E eu me falar, peguei isso, peguei não sei o que, fiz isso. E assim, para eles é um ambiente seguro, tá falando coisa, mas não é esse o ambiente seguro que a gente estimula na igreja. Então, a gente estimula o seguinte: se você colocar aqui uma situação delicada, uma situação que o irmão, ele não vai exortar, mas a gente vai chamar você e dizer: olha, não procure seu pastor, abra o seu coração, não está correto seguir nisso. Pastor Jean, hoje a gente traz dados para a igreja, eu tive acesso na semana passada, masturbação. A gente imagina que isso seja um assunto para jovem. 60%, 70% de homens na igreja, às vezes ainda são viciados em masturbação. E é um assunto que isso não dá para tocar em casal. Sim. Tem que ser um papo de homem. Um papo que o cara tem que falar: eu sou nisso, estou viciado nisso, tenho vergonha disso. Então tem situações em que o ambiente seguro ele promove isso, abrir o coração mesmo para botar a luz na história, botar a luz do Espírito Santo para guiar isso. Perfeito. Nessa questão da paternidade, tem muitas consequências, né, dessa ausência da paternidade. Eu acho interessante quando o anjo vem e fala para Maria que ela ia ter um filho, né? Tudo que Deus precisava era de uma mulher para colocar, né, para Jesus vir ao mundo. Então, quando José fala que ele vai embora, a gente pensa: tá bom, pode ir, Deus só precisa de uma mulher, né? Mas o anjo vai lá e fala com ele: não, vai lá, porque você vai colocar o nome dele de Jesus e ele será o Salvador, né? Salvará o povo dos seus pecados. Então, assim, a importância da figura de José, a importância da figura da paternidade, na formação de um homem. Tem um pastor que ele diz, né, que quando Jesus fala dos 2 fundamentos, da casa bem firmada, a referência que ele tinha era de José. Porque a gente acha que José, na escolinha dominical das crianças, conta José marceneiro, né? José construindo cadeira. José não era marceneiro, era carpinteiro, construía casa, construía. Então, dessa importância dessa formação, e que hoje a gente está perdendo muito, né? Inclusive, nessa questão do homem, foi falado isso ontem lá no encontro, essa questão do homem ser o provedor, e a gente está muito mais preocupado com presente do que com presença. Verdade. Então, e a gente, né, sem ter o equilíbrio. Eu falei ontem lá, um irmão falou que era para Deus tirar, eu oro para, ele era solteiro, né, ele falando: eu oro para Deus tirar essa coisa da sexualidade de mim. O outro confessou que era agressor, o outro confessou a questão da procrastinação, ele falando que ele trabalha muito e não consegue dar atenção para a família. E eu falei: cara, a gente está falando de áreas que são preciosas para os homens. Deus não vai tirar a sexualidade da gente, Deus não vai tirar a nossa agressão, porque para proteger nossa família, Deus colocou esse vigor em nós. E Deus não vai tirar a questão da gente querer cada vez prover mais para a nossa família. É a gente que tem que encontrar o equilíbrio. Exatamente. De canalizar essa questão da provisão sem que o outro lado, né, seja deixado, né, a gente conseguir trabalhar para prover mais e a gente conseguir estar lá presente na formação dos nossos filhos, né, no cuidado terapêutico com a nossa esposa, cuidar, não só prover financeiramente, mas prover a saúde emocional. E a questão da agressividade não é para Deus tirar, é para a gente canalizar para o lado certo, para ser protetor, né, e tudo mais. Então,
Hoje a gente está vendo muito mais essa ausência paterna e as consequências disso são desastrosas, né? Ah, você falou. Ah, para mim ter sido primeiro agradecer o convite, porque assim, falar de Deus e falar dessas coisas para mim é sair daqui já sendo é o meu devocional, já começou Oh, bem meu a Deus, semana. que bom. Você falou um ponto de José, né? Realmente assim, a tarefa de José não foi fácil. Aceitar a situação, ele, judeu, a tradição que se Sim, tinha, né? sim. Da santidade, do casamento em santidade, né? Ele ter aceito aquilo ali, como o anjo foi importante para ele aceitar porque assim, o sacerdote da casa, a principal virtude dele é ouvir. Ele tem que ouvir a voz de Deus para ele ir para o governo de Deus estar na casa dele. E muitas das vezes a mulher ela vai ser usada para isso, né? Ouvir a mulher. Então, o sacerdócio também não é só o homem, né? A mulher também. Então, assim, eu acho que você deu um exemplo muito feliz de homem que aceitou, né? Situações em que tem que aceitar mesmo para viver. Mas você tocou num ponto que é importante, o quanto você lidar com quanta superação, né? Pastor Paulo Borges, você conhece? Tá, meu mentor. Que referência. Ele usa um termo que eu acho Eu tô com sensacional. ele Uma às vezes aqui. revelação. Na verdade, não é um termo, não, é uma revelação. Ele chama de espiritualidade. A gente não tem uma espiritualidade transformada. Você não faz um download, eu sou espiritual. Ele chama de espiritualidade transformadora. Então ele pegou, na verdade, a sequência de Abraão, né? Desde que Abraão recebeu a palavra, que ele seria pai de nações, até quando efetivamente ele gerou Isaac. Mas antes disso, olha quantas lambanças Processo. ele fez, né? E quanto Deus não é aquele que faz uma múltipla escolha, errou não serve, né? Ele vai assim, ele vai entendendo, ele vai te moldando, ele vai entendendo. E isso vai gerar uma espiritualidade transformadora. Então, o ponto que eu acho que a gente tem que olhar para a Bíblia, e quando a gente lê a Bíblia, é como a gente pode aprender com os erros de homens que só tinham uma palavra naquela época. Pô, era uma visitação que Deus fazia com eles. E o cara tinha uma única palavra. Hoje a gente tem acesso a uma porção de coisa. A gente tem acesso a. O que você falou, né? Na nossa caminhada você tem os pais da fé. Mas você pode buscar referências. E outra coisa, a distância, né? O pastor Paulo Borges está lá no Tá centro-oeste lá do em país. Goiás, né? Eu estou aqui e busco, sou edificado com o livro. Então, assim, o quanto nós homens a gente também tem que buscar essas referências, né? Para a gente ser alimentado, crescer, ser edificado. Então, assim, é importante pra caramba o que você falou, porque superar coisas, né? Eu fico pensando, Deus, ele, quando você aceita Jesus, você mergulhou nas águas, você tem o batismo do Espírito Santo, mas você é humano ainda e você tem. Deus está preocupado com a tua reação. E muitas delas você vai ter que recorrer ao Espírito Santo. Como é que eu faço nisso aqui? Porque tem coisa que assim, você vai reagir, pô, traição. A carne vai te puxar para você não perdoar. Né? E você vai ter que, na verdade, recorrer ao Espírito Santo, por muitas vezes você, em espírito, perdoar. Porque tem coisa que você não vai conseguir. Não vai, é humanamente impossível você perdoar. Uma vez eu ouvi um irmão falando isso. Que imagina que você tá andando numa rua, você dobra numa esquina e você dá de cara com um cara que poucos minutos antes assassinou sua família, matou sua mulher, matou seus filhos, e esse cara tá cego, tá ali frágil. O que você faria? Aí dá essa pausa, aí os homens falam de tudo, né? Não, eu faria justiça com as próprias mãos. Porque, então você vai pegar Paulo e você vai fazer isso com Paulo. Então, assim, pensa bem como tem coisas que tem que ser em espírito mesmo, porque você não vai entender. Né? Humanamente impossível de você aceitar, de você reconhecer, de você perdoar. Só que o Deus que a gente vive, que a gente segue, ele sim, a gente tem que aprender muita coisa com ele, porque sozinho a gente não consegue não, irmão. Verdade. Tem coisa que sozinho a gente não consegue. Verdade. Pastor Elcio, a gente está caminhando para o fim. Passa rápido. A gente vai precisar de outro. A gente tem esse momento que a gente fala sobre a sua referência, né? Que é um momento que a gente tem para honrar as nossas referências no nosso processo de masculinidade, que é os nossos homens de barro, né? Imperfeitos, mas que de alguma forma foram referências para nós. O irmão tem essa referência? Tenho. Pastor Felipe Valadão, para mim,
Ele lançou um livro recentemente. Para mim ele foi muito importante, a palavra que ele liberou no altar, a maneira que ele foi usado para liberar. Para mim, que vinha da Igreja Católica, ser sacerdote tinha aquela distância, só alguns, né? O véu não tinha rasgado para mim, né? Então, ele foi um cara que muito usado com uma simplicidade, com uma humildade e tem uma autoridade. Então, eu olhava a palavra dele, eu ficava assim, nossa, esse cara, se eu tivesse... Ele foi minha referência. Ao longo da caminhada, obviamente que eu não fui ovelha direta dele, né? Não eu queria, mas não fui, mas sempre olhava ele como referência. Isso é importante, porque às vezes na igreja as pessoas querem andar próximo a gente, né? Quer ser discipulado, e às vezes não consegue, mas não necessariamente isso faz com que a pessoa não seja a sua referência. O pastor Felipe sempre foi, porque era um cara que construiu família, teve problemas na família que ele resgatou. O ministério dele nasceu em cima de um problema que ele veio para resolver, que ele tomou autoridade para resolver. Hoje, assim, eu não posso não honrá-los porque são ciclos da vida, né? Então, ele foi para mim, abriu a porta de um mundo para ter acesso mesmo. O véu rasgou através dele, essa é a verdade. Pastor Jorge, que tem sido um irmão de caminhada, pastor Jorge Leandro. Inclusive, o pastor Jorge lançou esse livro aqui, né? Que você trouxe como presente. Ativando o potencial máximo do homem. Ativando o potencial máximo do homem. Jorge Leandro. Que eu te presenteei porque como para mim foi um presente, eu falei assim, cara, eu não posso não. Seu presente eu não gostei, eu podia trazer para você. Ele tem sido um irmão porque você tem que ter um pastor do lado para você abrir, né? Você se abrir, você falar, você conversar. E hoje que eu tenho visto que passou por um momento, já até para o 2º ano, pastor Renan Belas. Um homem jovem, 29 anos, é o meu pastor, e como ele tem sido usado naquela igreja. É um homem que reconhece publicamente de púlpito que passou por depressão, né? Então, essa é a maneira com que ele trata, né, as situações difíceis, como que ele superou as situações. Ele tem problema de paternidade e também assume publicamente. Então, assim, são essas referências que eu acho que, para mim, elas não mostram que o chão da igreja não pode estar distante do altar, né? Perfeito. E às vezes tem tanto valor no chão da igreja. Os milagres acontecem no chão da igreja. A gente sabe que 3% só pega no microfone, mas 97% é que fazem a obra. Né? 97%. Uma comunidade de pastores, gente cuidando de gente. Tudo coluna de uma igreja. Então, assim, hoje, eu te falei de alguns aí, né? Paulo Borges, Luciano Subirá. Referências também, Pastor né? Joel, nossa, assim, eu fico escutando esses caras, eu fico assim, nossa, se eu tivesse só um pouquinho dessa 10%. dessa benção aí. Eu tive a oportunidade de estar com o Paulo Borges, cara, tive com eles lá em Goiânia, a gente tinha um encontro de pastores, eu preciso até voltar aqui em Mesquita, né, toda quinta-feira, e uma vez por mês ele vinha para estar com a gente, assim, na mesa, conversando, como ele fala, né, mesa preparada. Rapaz, a gente tem um pastor amigo que ele fala, é como se Deus viesse contar um segredo para ele compartilha os segredos, né, que ele fala de coisa que, eu como acho é que que eu ele é não vi? engenheiro por Ele é formação, engenheiro, eu comecei minha vida. Então ele fala numa linguagem que, assim, é muito fácil de eu entender, não sei se pela similaridade, mas assim, e é um cara didático, mestrão, mas você vê, o cara... Cara, eu não sei se eu participaria de uma mesa dessa, não. Eu ia só como ouvinte. Não sei se eu não E sei de falar uma alguma simplicidade, não, mas a gente só parava, quando ele falava, a gente só parava para ouvir. mas tem, né? Pastor Elcio, como é que a gente faz para te encontrar, suas redes sociais? Fala um pouco lá do Curso do Máximo também, Então, para aqueles que querem fazer. eu te convido também para você, pastor Zé, eu um quero dia. muito. A gente faz, nossos cursos acontecem todas as sextas-feiras, 8 horas da noite, na Lagoinha Barra, Avenida das Américas, 13.000. É um curso de 14 semanas e justamente pela direção do Espírito Santo, sextas-feiras, né, o sextor, para muitos homens é a porta de entrada do mundo. E o nosso é a de entrada para um caminho que a gente está buscando superação, redenção. Então eu te convido, às sextas-feiras está lá, você é meu convidado. Obviamente que o curso ele é uma porta de entrada para um ministério, mas assim, é o conhecimento. Então, cada aula que a gente faz, né, a gente fala sobre identidade, a gente fala sobre propósito, sobre pecado, a gente chama que P é esse, né? É uma aula que o pastor Jorge, inclusive, dá, onde ele fala que o mesmo P de pecado é o P de propósito, você vai ter que fazer essa distinção, né? A aula de paternidade que
pelo favor e pela graça de Deus, eu falo com essa autoridade de quem viveu e vive, inclusive, isso, né? Então, depois a gente fala sobre relacionamento. Hoje a gente vive num mundo em que os coaches, eles estimulam você conhecer o outro, mas não você, né? E às vezes o tesouro está aqui, você se conhecer. Então, irmão, eu te convido para estar lá. Vou, com certeza. Minha rede social é Elcio Pereira no Instagram. Lá eu tenho o meu Instagram da família e do meu ministério. Então lá é meu diário de bordo. Se você quer ver lá, você vai ver coisas muito simples do meu dia a dia com Jesus, meu dia a dia na minha casa, meu dia a dia como pessoa que assim está buscando a cada dia ser melhor. Coisa boa. Pastor Elcio, é um prazer mesmo, cara. É um prazer mesmo. Mano. Muito bom. Deus guarde seu coração. Muito bom lhe ouvir. Muito bom mesmo. Bom. Que eu imagino que os homens lá têm, assim, pastorzão. Que Deus continue te dando graça, te abençoando. Inclusive, eu trabalhei com um menino que com um grupo de homens, né? Trabalho secular. E o Nelson... E a primeira experiência de contato que eu tive com o Nelson era um rapaz, eu falo porque ele fala como testemunho, um rapaz promíscuo e falando das meninas que ele pegava e tal. Essa foi a experiência primeira, né, do homem pegador e tal. A segunda experiência que eu tive com o Nelson, depois de uns 2 meses, a segunda experiência que eu tive com ele foi ele chorando, falando que a mulher, né, a namorada dele, a esposa, não sei, estava se separando e ele estava muito mal porque ele queria ele de volta e ele estava muito mal, muito mal, muito mal, mas que graças a Deus ele estava participando do Ministério de Homens da Lagoinha Barra. Amém, mano. Que bom. E que estava sendo muito bom para ele, que ele estava sendo muito abençoado e aí a gente orou junto, foi muito bom saber que ele estava... Pastor Jean, eu que agradeço, porque eu vou te falar que muitos são os canais, muitos são as oportunidades das pessoas falarem delas, né? E a gente aqui, sem a gente pensar bem, a gente falou de Deus, falou de Jesus, falou do caminho, falou de ministério, pouco falou da gente. Então, assim, toda vez que você, meu irmão, se você quiser me chamar, eu estou sempre aberto para isso. E Cara, eu glorifico a Deus, porque eu criei uma expectativa, né? Orei, gerei, e não foi nada diferente, foi muito melhor. Porque a gente falou muito pouco da gente, falou muito de Deus. E é isso que tem que ser, irmão. Então, eu glorifico a Deus pelo seu ministério. Amém. Entendeu? Que você continue mostrando a Deus o que, por mais você poderia ter guardado com você, você usa isso. Então, isso é ouro e prata que, às vezes, assim, as pessoas não dão valor a isso. Mas você dá o que você tem. E às vezes o teu passado foi doído, né? Mas você dá o que você tem e ele edifica muitas vidas. Amém. Então, imagino que a sua família seja muito abençoada por ter você como chefe delas. Amém. No seu ministério seja um pastor, sim, que com certeza não tem diferença. Você e a sua casa servem ao Senhor. Amém. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço, irmão. E que momentos como esse sejam, assim, na sua vida muito maiores. Amém. Foi um prazer mesmo. Pessoal, é muito bom a gente estar assim nesse momento, aprendendo sobre Deus, nessa nossa formação. A gente está no processo mesmo, né? Então, se você puder, procure lá o Pastor Elcio nas redes sociais, participe, faça o curso de Homem ao Máximo, não, do Máximos, né? Que você vai ser muito abençoado, é crescimento para a gente, é muito bom a gente ser confrontado, a gente ser exortado, a gente ser consolado, né, nas nossas dores. Então eu quero te convidar, se você puder, se você está perto aqui, procure lá, sexta-feira, Lagoinha Barra, que você possa ser edificado, tá bom? Participamos aqui de mais um episódio, estamos juntos, espera aí o próximo, tá bom? E que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, edifique a sua casa, tá bom? E ó, seja homem, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, Amém, tchau. Tchau.